E é que essa vida que você não para de repetir, sempre conhece as mesmas pessoas, sempre é tratada da mesma maneira, pode ter sido ativado lá na tua infância, até 7 anos de idade, e pode ser uma das 5 feridas primordiais da alma. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso. Se você não me segue, eu estou a Luíse, e aqui eu falo sobre despertar. E as curas emocionais faz parte do despertar. Já siga a Luíse e deixa o seu coraçãozinho pro YouTube aí, enxergar que esse vídeo é relevante, se você achou relevante, tá bom? Bora lá falar sobre as 5 feridas primordiais da alma. Lá até os 7 anos de idade, as suas ondas cerebrais, elas são mais lentas. Então, tudo que você percebe vai armazenando lá na mente subconsciente. E essa mente subconsciente é tudo que tu vai percebendo, a forma que você é tratado, as crenças, tudo. Então, tudo que você vai deixando as tuas ondas, você não consegue entender o que é verdade e o que não é verdade, você só vai armazenando. Depois o ego entra, né? Depois dos 7, 10 anos o teu ego vai entrando e você vai ficando, fechando, né? A mente crítica entra. Então você fecha essa mente subconsciente e tudo que tá lá armazenado, que muitas coisas se criaram feridas, se criaram dores, se criaram medos, tudo que você aí sentiu, que você não lembra muitas vezes, tá lá. Aquela emoção tá lá. E quando você começa a construir o ego, começa a viver reativa, começa a viver em beta alta, só sobrevivendo, você só vai sentindo essas emoções. Você nem sabe de onde que vem essas emoções. E o teu corpo, como ele quer te proteger, ele acaba fazendo que essas emoções realmente venham à tona para te proteger, porque você sentindo que você pode ser rejeitado, você não vai ser rejeitado. Então, quando você conhece alguém, daí o que acontece? Você acaba se auto-sabotando, você começa, ou você sempre atrai o mesmo relacionamento que de uma certa forma vai agir dessa maneira com você, que vai te tratar dessa maneira, né? E o que são sombras? Sombras são algumas atitudes que fizeram com você, que agiram com você lá na tua infância, e você aí doeu. Nossa, minha mãe falou rígido comigo, eu não tinha maturidade, sou uma criança, não tenho maturidade para entender que falar rígido é algo que eu não mereço, que tá tudo bem, é dela, é ela que é doida, né? Eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu me senti pequena, me senti rejeitada, me senti, sei lá, né? Então, aquilo doeu e eu guardei aquilo, eu mascarei aquilo virou uma sombra, né? Então toda vez que alguém agir comigo de uma maneira parecida, aquilo vai refletir em mim de uma forma negativa. Ou toda vez que eu ver alguém agindo com outra pessoa, eu vou criticar aquilo, porque eu escondo aquilo, né? Muitas vezes as sombras era a minha maior luz, meu jeito, sei lá, espontâneo de ser. E julgavam tanto quando era criança, tô dando exemplo, tá? Não tô falando que é o meu caso, até porque foi meu caso, já foi limpo. Mas, e daí sempre julgavam muito isso, meu jeito espontâneo de ser. Então, quando eu vejo alguém sendo espontânea, eu critico aquilo, porque aquilo é algo que eu neguei dentro de mim, aquilo tá lá nas sombras, né? Então, isso que são sombras. E essas sombras, elas, de uma certa forma, elas vêm à tona. Nós estamos no pico de transição planetária, então elas vêm com os relacionamentos. Então, quando você conhece alguém, você atraiu alguém para te auto-aprovar, né? Que o teu corpo dizer, olha, opa, viu? Tu não pode arrumar um relacionamento porque sempre vai arrumar o mesmo relacionamento, viu? Tá na hora de você se separar, tá na hora de você, sabe? Sempre essas coisas, ou ao TDAH. O cliente falou, Luíse, esquecem, vamos lá, vamos tentar continuar o assunto aí. Mas isso são sombras. E essas máscaras, essas sombras, elas estão tudo ali na tua mente subconsciente. É como se fosse um balde cheio de coisas. E toda vez que você só vai reagindo, que você não tá no aqui, no agora, você vai pegando essas sombras, né? O que são as 5 feridas primordiais da alma? Segundo Lise Bourdon, tem aqui no, é mais ou menos acho que esse nome, tem aqui no YouTube, audiobook, eu vi muitas vezes, assista, se vocês quiserem, deixo o link aqui embaixo. E essas 5 feridas primordiais, elas
são ativadas lá até os teus 7 anos de idade, segundo estudos dela, tá? E elas são ativadas geralmente pelos nossos progenitores, quem nos criou, né? Ou quem nos fez, ou pessoas próximas, né? Principalmente as primordiais, que são a rejeição e o abandono, é aí geralmente pelo teu pai e pela tua mãe, tá? Eu vou trazer uma pincelada rápida, talvez alguma coisa eu não me lembre, porque é um estudo aí que eu já estudei muito sobre isso. E por que que eu estudei? Eu estudei para curar em mim, né? Eu tenho, acho que acredito que deve ser por causa do TDAH, eu tenho muita facilidade de aprender e me curar estudando. Então, quando eu estudo, parece que abre a minha mente, eu consigo compreender, essa compreensão faz com que eu me cure de uma certa forma. E foi assim que há 1 ano e meio atrás eu comecei a fazer as minhas curas, e depois, né, a gente vai conhecendo profissionais que vão nos ajudando, tá? A primeira ferida é a ferida da rejeição. Ela é ativada ali até o teu de 0 a 1 ano de idade, que é a minha, então eu estudei bastante sobre ela, tá? A máscara, porque cada ferida tem uma máscara, tá? Então quando você se sente rejeitado, você foge, você é o escapista. E o escapista, ele é aquela criança sempre que não gosta de incomodar, é aquela criança franzina que tá sempre assim, eu era assim, é aquela criança, é aquela pessoa que foge de relacionamento, então é muito difícil conseguir um relacionamento. Amor, esse relacionamento pra mim, meu Jesus, começou a dar sinal, ó, pico a mula, me saboto. Então, se você é aquela sabotadora, né, pode ter a ferida da rejeição, ela é ativada geralmente pelo progenitor aí do mesmo sexo que você, se é sua mãe, se você é feminina, sua mãe, ou vice-versa, tá? Geralmente a gente é ativada ali até 1 ano de idade ou na barriga da mãe, que foi o caso da Luísa, né? E essa ferida, ela faz com que você sempre se sinta rejeitado, você vai conhecer relacionamentos que vão te rejeitar, ou daqui a pouco tu vai se sabotar, e daqui a pouco tu vai querer, né, tipo, errei, eu me sabotei, quero voltar, a pessoa começa a te rejeitar, né, pra te provar que você é uma rejeitada, que você é uma coitada, que ninguém te ama, né, basicamente é isso. Depois, a segunda ferida, tá? Geralmente quem tem o feminino que tem a rejeição atrai homens que têm a ferida do abandono. E a ferida do abandono a máscara é o dependente, aquele que depende muito da opinião dos outros, né? Depende. Aquela pessoa que menos relacionamento já teve, quem nunca, né? Teve aquele relacionamento que a pessoa tem, sei lá, 30 e poucos anos, já teve 6 casamentos. Ou teve 4 duradouros, né? 5 duradouros. Aí veio uma Luísa só pra quebrar isso aí, porque a Luísa veio quebrar padrão, entendeu? A Luísa, o meu relacionamento mais duradouro foi 1 ano e 9 meses, né? Mas depois eu nunca consegui ter um relacionamento mais de 1 ano, sempre foi. Por quê? Porque eu começava a dar probleminha, eu disse, não, né? Por que eu vou viver com a vida com probleminha? Daí eu já começo a auto-sabotar, eu também, né? Enfim, eu era assim, mas eu estou modificando isso, estou me curando aí pra viver um relacionamento que eu digo sagrado, né? Um relacionamento com os 4 pilares divinos que esse mestre aqui nos trouxe. Mas vamos lá. Então, quem aí tem a ferida do abandono, a máscara é o dependente, né? Aquele que emenda sempre relacionamento. Então, se você aí... Luiz, mas daí, quem tem a ferida da rejeição, uma coisa, porque tu conhece um dependente que é uma ferida do abandono, né? Aquela pessoa que tem medo de ser abandonada. E daí que tem dificuldade de abandonar, e daí tu sabota a relação. Daí depois que tu sabotou e tu abandonou a criaturinha, porque ela nunca, né, foi abandonada, ela acabava, né? A hora que tu abandona, daí ela some da tua vida. Daí sumiu da tua vida, tu sente rejeitada. Daí é uma coisa, né? É uma liga que dá ruim, entendeu? Mas enfim, depois a terceira ferida é a ferida da humilhação. E a humilhação, a máscara, é o... Ai, meu Deus! É o masoquista. O masoquista é aquele que precisa sofrer.
Precisa se machucar, precisa sofrer, precisa provar que é o coitado do negócio, sempre humilhado, sempre pisado. Então é aquela pessoa assim que eu tinha, uma das minhas feridas era a humilhação. Então eu sempre atraía pessoas em situações que me humilhavam, né? Mas essa é uma ferida pequena, minha ferida maior era a rejeição. Eu tinha 3 feridas, tá? Tinha, porque eu acredito que agora elas estão quase que limpas, né? Ainda tem alguma coisinha pra ser limpada, mas bem menos. A rejeição, a humilhação e a injustiça eram as minhas primordiais, assim. De repente tinha um pouquinho ali, traição acho que não muito. Acho que não tinha, assim, traição, né? Acho que as outras podiam ativar a traição, mas eu não tinha, tá? Depois, a quarta é a traição. E a traição é o controlador, a máscara, aquela... Sabe, imagina tu, uma irmã injustiçada ou rejeitada com alguém que tem a ferida primordiais a da traição, era o meu caso, né? E a traição é aquele controlador, que ele controla tudo, sabe? Controla, é o que quer tudo do jeito dele, né? Então, assim, imagina você aí que é controladora, né? Sei lá... se conecta aí com alguém que é da rejeição, vai dar ruim, né? O outro vai fugir. E a última é a injustiça, e a máscara aí é o rígido, aquela pessoa que é rígida com ela mesma, que quer tudo certinho, que se tenta fazer as coisas máximo de certo, se julga o outro, sabe? Então são essas 5 feridas, e essas 5 feridas elas foram ativadas lá na tua infância, né? E por mais que você tenha consciência, tem muitas clientes minhas que diz, Luiz, eu fui abandonada pela minha mãe, eu tinha 3 anos de idade. Então eu tenho a ferida da rejeição. A pessoa sabe da onde foi ativada, foi com a mãe dela, ela sabe, tá? Só que ao mesmo tempo, a criança lá dos teus 7 anos de idade foi a criança de 3 anos que foi rejeitada. Não foi o adulto que entende que a mãe abandonou porque ela tinha uma doença, ou porque a mãe abandonou porque não sei o que, ou porque a mãe rejeitou na barriga porque ela tinha 16 anos de idade. Não foi adulta. A adulta, ela tem consciência, ela entende que é assim mesmo, que as pessoas dão o que dão, mas a criança que se sentiu daquela maneira, aquela emoção tá na tua mente subconsciente, e toda vez que você poder sentir aquela emoção, ou que você quer viver algo e aquele algo pode vir a te trazer, o teu corpo vai dizer, não vai. Eu vou trazer essa emoção, ou vou trazer coisas para te mostrar que vai dar ruim, para te sentir essa emoção. E daí tu, pum, sabota. E daí tu não sabe por que tu tá ansiosa. A pessoa ficou 5 minutos sem te responder e tu não sabe o porquê que tu tá ansiosa, o porquê que tu quer mandar mensagem para ela, porque, sabe... Nossa, será que ela tá? Já pergunta a Luísa, sou taróloga, né? Luísa do céu, para tudo, Luísa, tu pode me responder? Às vezes ela mandou 11 horas da noite, 10 horas da noite. Luísa, tu pode me responder agora, mas é urgente, Luísa, por favor, Luísa, tá? O que houve, ser de luz, né? Eu sempre tento dar o máximo de atenção, se eu consigo. O que houve? Ai, será que ele vai me responder hoje? Primeiro que você é feminino, não tinha que nem mandar mensagem pro ser amado. Luísa, tu fazia? Eu fazia, mas eu aprendi. Então eu tô te ensinando o que eu aprendi, então escute a Luísa. Então daí vai lá, Luísa, olha, né, tá com a outra, às vezes tá, mas às vezes não, um serzinho de luz ali tá com a família, ou não tá fazendo nada. E daí tu, ai meu Deus, ai, será que eu mando mensagem? Luísa, pergunta lá se eu mando mensagem. Eu já, antes de responder, já dou a letra pra cliente. Se a cliente quiser perguntar pros oráculos, elas não confiam em mim, tá? Elas pedem pra perguntar pros oráculos. Ficou doida, mas tudo certo. Eu falo, ser de luz feminino não procura masculino. Eu tento ainda, explico por quê, mas elas não compreendem, mas tá tudo certo, faz parte do já fui. Então, é isso. Então, se você aí tá repetindo os mesmos ciclos, quem precisa ser abraçada, acolhida é a sua criança. E tem muita coisa que tu pode fazer. Uma das coisas que tu pode fazer é Ho'oponopono. Ho'oponopono, que é as 4 palavrinhas mágicas aí que faz com que você limpe. Eu conheci ela já faz algum tempo, mas em 2024, não,
final de 2024, início de 2025, eu comecei a fazer. Eu fechava os olhos, botava música de alta frequência, né? Tocava no meu coração e ficava, sinto muito. Eu me lembrava de uma lembrança. Ficava, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Música de alta frequência ficava. Até que um dia eu fui, não, primeira vez que eu fiz, eu limpei uma situação, né, do meu passado e tal. E daí no outro dia eu fui tentar lembrar e parece que aquilo não sentia a mesma emoção, porque eu sinto, né? Então eu disse, opa, eu fui fazendo. Até que um dia eu fiz tanto, acho que eu fiz mais de 2 horas, fui fazendo, até que eu parei lá na barriga da minha mãe. Eu me vi muito pequenininha dentro de um barrigão. E daí ali eu entendi que eu tinha sido rejeitada na barriga da minha mãe. E tá tudo bem, não tem culpados, não tem nada. Na verdade, talvez ela nem fui rejeitada, eu só senti que eu fui. Eu só fui, como é que eu vou te dizer? Porque as crianças, elas percebem. Então daqui a pouco a minha mãe tinha 16 anos, ela sentiu algum medo, alguma rejeição, alguma insegurança e ela sentiu aquilo e eu ativei aquilo. Então não tem culpados, né? Só pra deixar claro, até porque, segundo a minha mãe, ela não me rejeitou, e se rejeitou já foi curado, já tá certa, mas eu me vi. Daí ali que eu me vi, eu entendi, e ali eu peguei aquela menina no colo, né? Enxergando, sinto muito, me perdoe, abracei aquela criança e ali eu comecei a sentir. Só que eu vi que o buraco era muito embaixo, aquela rejeição. E depois que eu acessei aquela cena, parece que se abriu aquela memória. Depois que se abriu aquela memória, meu Deus, começou a doer. E daí, não deu poucos meses, eu conheci um terapeuta, comecei a fazer hipnose e ali eu comecei a fazer várias coisas para fazer as minhas limpezas. Mas essa ferida, ela doeu demais. Depois que tu começa a mexer nas feridas e naquelas memórias, o teu corpo, ele quer te proteger, né? Então tu sente, enfim, o nosso corpo, ele foi criado pra gente sobreviver. Então a função dele é nos trazer proteção. Só que ele veio para nos trazer proteção lá na época primitiva, para proteger de um leão, não para proteger do ser amadinho, bonitinho, né? Cheio de músculo que a gente quer conhecer, entendeu? Não, mas a gente quer se proteger do... Você tá falando de Jesus Cristo, olha que linda essa imagem. É, o meu Jesus Cristo medita, o teu não, o meu medita. Aí o meu tá na cruz, pelo amor, tira o Benito lá da cruz. Não, a cruz, ela representa uma coisa negativa. Jesus Cristo é amor, Jesus Cristo é paz interior, é conexão com o seu divino. Enfim, né? Então daí o teu corpo, ele não sabe o que é você tentar se relacionar com uma pessoa ou você aí sobreviver para um leão que quer te matar. Não sabe? Então, assim, querida alma eterna, né? Se você aí tá sempre repetindo os mesmos padrões, de duas, uma, você tem algumas feridas que trazem algumas emoções e o teu corpo quer te proteger, ou você tem crenças, né? Nós estamos aí numa nova era, onde esses seres, avatares que estão aí despertando, como a Luísa, se você tá aqui, talvez você seja um desperto ou vai despertar, está aí num processo de cura, de limpeza, de reconexão com o seu divino, com o seu sagrado e limpar suas crenças. E sim, né? Muitas eras a nossa família vai criando crenças. A minha família tinha várias crenças, minha família tinha várias feridas primordiais, né? E a minha família era muito do julgamento, ainda é, né? Ainda tem isso, mas dentro de mim já foi limpado. Amores, eu fiz muitas auto-hipnoses. Uma auto-hipnose, eu enxerguei como se fosse uma índia, e eu tava tipo assim, era um lugar com muitas mulheres, e muitas eram da minha família, eu sabia, tipo assim, eu não conseguia ver todas, mas todas eram da minha família, e ali eu fiz uma reconexão com o meu sagrado, com aquela energia da disputa entre mulheres. Então eu tô conectando com as minhas sombras. Então quando você começa a fazer suas curas, você entende que você é luz, mas você é sombra. E as sombras, elas não tem que ser descartadas, a sombra tem que ser acolhida, né? Esse mestre, Jesus Cristo, ele tem os 4 pilares divinos que ele trouxe, tá lá na Bíblia, né? Os 4 pilares divinos, ele fala de amor, compaixão, perdão e respeito. Ninguém aqui
vai ascensionar, despertar, porque eu não sou desperta, eu estou despertando, eu só vou despertar quando eu não estiver mais aqui. Quando eu não estiver mais aqui e estiver indo no planeta mais... um planeta, né, voltar para o meu planeta, enfim, ascensionada, aí sim. Caso contrário, eu não sou uma desperta, né? Às vezes eu tô lá na quinta dimensão, sexta dimensão, eu também não sou uma desperta. Tem muita gente na quinta, sexta dimensão que também não é desperto. Está despertando, já enxergou algumas coisas, já conseguiu curar umas coisas, né? Então, enquanto a gente não viver em elevação, por que eu falo muito para as minhas clientes, vão medir a vibração de vocês, vão olhar para a vibração de vocês, enfim, vão fazer suas curas emocionais para tudo, porque a gente quer botar culpado, a gente quer culpar o ex, a gente quer culpar o vizinho, a gente quer culpar a pessoa, por que eu tô sempre repetindo os mesmos ciclos? Porque é dentro de você, a resposta sempre está dentro de nós, o outro reflete aquilo que a gente se enxerga. Então, se você atrai alguém que te rejeita, é porque no fundo você se sente rejeitada, tu tem uma crença lá de não merecimento que está escondida, né? Sabe que eu sou a irmã mais velha, ontem eu tava jantando com a minha irmã mais nova, a minha irmã mais nova nasceu no mesmo dia, na mesma hora e no mesmo minuto que eu, a gente nasceu no mesmo segundo, assim, só que ela é 6 anos mais nova. E essa minha irmã, ela se ama, né, como boa ariana, e eu sempre me achei a rejeitada, né, a diferente da família, né, o TDAH, enfim. Então, meu cérebro ele sempre funcionou diferente mesmo, eu sempre fui muito diferente. Mas aí eu sou assim, fazer o quê? Né? Tudo certo. Depois que eu conheci meu pai, eu entendi um pouco, porque meu pai também é assim, só que meu pai, ele é um pouco diferente, né? Ele já tem traços mais de autismo, assim, ele é mais retraído, ele gosta mais de estar na bolha dele. Eu já não sou tanto. Eu gosto da minha bolha, mas ao mesmo tempo eu consigo interagir com as outras bolhas de boa. Eu não sofro se eu tô interagindo com as outras bolhas, já meu pai não consegue. E agora que ele envelheceu, ele não consegue mesmo, assim. Viver com outras bolhas é sofrido pra ele, dói, né? Ele precisa procurar entender o porquê, mas daí é dele, né? Ele tem que viver as experiências dele. Mas enfim, eu quero dizer pra você, ontem eu tava falando com a minha irmã, e a minha mãe disse, nossa, eu me amo. E ela sempre teve traços de quem se ama. E eu pensei assim comigo, né? Eu falei, nossa, como eu queria sentir o que eu sinto hoje por mim. Porque eu sei que eu tenho luz, que eu tenho sombra, e nem sempre eu vou estar bonita como eu julgo, né? Porque assim, esse negócio de eu achar e tu achar, cada um acha aquilo que julga, né? E a gente tem uma mania que foi criada lá na ancestralidade que tem que ser do nosso jeito, porque é assim que a gente julga perfeito, mas o outro acha perfeito de outra maneira. Somos todos seres espirituais vivenciando uma vida terrena e cada um viveu a sua experiência, cada um viveu a sua crença, cada um viveu aquilo que tem que viver. Então aprenda a respeitar, por isso que Jesus Cristo falou sobre respeito, e o perdão é a base de tudo. Você não vai quebrar contato, querida alma, enquanto você não perdoar. Enquanto você não libertar o perdão. E o tempo todo, e se auto-perdoar. O tempo todo a gente erra, estamos humanos. Mas precisa ser libertado isso dentro de ti. Nossa, eu amo fazer o meu autoconhecimento. E o autoconhecimento, primeira coisa para você se autoconhecer é buscar suas curas, abraçar suas sombras, entender quais são as tuas virtudes, querida alma. Tu tem virtudes. E bater no peito e dizer, essa é a minha virtude, eu honro a minha virtude, eu admiro a minha virtude, que linda que eu sou com essa virtude. E eu também tenho defeito. Ah, Luiz, tu tem defeito? Tenho, tu não sabia? Olha, se tu falar com a minha família, com a minha mãe, então ela vai trazer uma lista gigantesca, tá? Daí tu vai ver, daí vai falar das minhas qualidades, ela vai falar das qualidades que ela... Luiz. Ela também vai falar das qualidades, mas não que tem os defeitos, ok? Mas qual a mãe que não é assim, eu acho, né? Porque eu só conheço uma que é minha. Mas é isso, querida alma, eu quero dizer pra você que você tem duas escolhas.
Ou você começa a olhar para essa criança, começa a acolher essa criança, começa a fazer Ho'oponopono, ou tentar lembrar e dizer eu te acolho, tá tudo bem. Quando você sentir uma reação, dizer tá tudo bem, te observar, tentar ficar menos no reativo, porque o reativo tu vai pegar todas as cacas lá no teu mente subconsciente, ficar mais no aqui no agora, parar de escutar música de reprogramação baixa, parar de assistir TV tipo reprogramação baixa, começar a se conectar com a sua essência, com o teu Deus, com aquilo que tu acredita, assistir pessoas que estão aí, que também estão passando, né? Então não é por acaso que alguém sente vontade de gravar um vídeo, se uma alma vê e for bom e relevante, é isso aí. E por que eu gravei esse vídeo? Porque tem muitas clientes que me perguntam isso. Eu tento explicar rapidamente, mas quem tiver interesse, eu vou mandar esse vídeo, ou vai lá, né? Eu sempre digo, vai lá no YouTube, assista, né? Se a pessoa tem interesse mesmo em se curar, em entender, ela vai buscar. Se não, querida alma, é o momento dela, vai chegar, cada um tem esse momento, não existe um momento certo, não existe errado. Então siga a Luíse, é isso que eu senti no coração pra você, nunca esqueça, você é maravilhosa, tudo que você deseja é possível, tá? Muita luz na sua caminhada e nunca esqueça os 4 pilares divinos. Amor incondicional, compaixão, respeito, amor incondicional, compaixão, respeito e perdão, tá? Tá desordem, a luz tá em desordem, mas tá tudo certo, tá? Muita luz, namastê, uma ótima semana abençoada.